No capítulo deste sábado 10 de janeiro da novela Terra Nostra, mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. E não se esqueça de ripar o vídeo. Gumersindo confessa para Augusto que ele ficou preocupado com a conversa que eles tiveram com Francesco. Ele espera que aquele italiano não faça nenhuma besteira com o dinheiro dele. Augusto crê que Francesco é bem prevenido para certas situações. Rosana torna a perguntar se ela pode sair com Angélica na parte da tarde depois do almoço. Gumersindo deixa elas saírem, pedindo que sirva logo o almoço porque ele está com fome. Depois ele pede licença para Augusto, enchendo a boca que ele vai ver o filho dele, que é o herdeiro dele. Augusto se incomoda por Gumersindo encher a boca para falar que o menino dele é o herdeiro dele, debochando porque Gumersindo está pensando que só o molequinho dele é o herdeiro dele agora. Antenor comenta com a família que os negócios do café estão parados por causa da crise. Damião concorda com Antenor, deixando claro que no coach dele ele só anda escutando reclamação com quem trabalha nisso. Naná lamenta por isso e pergunta para o marido o que poderá acontecer se essa crise continuar. Antenor deixa claro que ele pode acabar perdendo o emprego dele. José Alceu, que trabalha na mesma empresa que Antenor, fala que ele também pode perder o emprego dele. Tizil tenta não deixar eles desanimados, sendo otimista, falando para o primo que eles voltam a engraxar sapatos se isso acontecer. Damião fala que se for para caçar serviço lá, ele prefere voltar para São Paulo. Tizil quer ir junto com o pai dele. Ele já não estava gostando mesmo de morar lá. Paola comenta com Juliana que ela vai ter que diminuir a produção do macarrão dela. Juliana, preocupada, pergunta por que ela está falando isso. Paola conta que eles não estão mais vendendo como antes, por causa da crise que está tendo. Ela lamenta porque estava indo tudo bem. Anacleto e Inês aparecem de surpresa na fábrica de Paola. Eles falam que foram conhecer a fábrica dela. Anacleto gostou muito da fábrica da filha dele. Paola fica orgulhosa da fábrica dela. Ela leva eles para conhecer a fábrica toda dela. Rosana e Angélica estão andando para fazerem compras e percebem que o comércio está vazio. Rosana fala que é a crise no qual Gumersindo e Augusto estavam falando. Mariana comenta com Maria do Socorro que toda vez que ela vê o filho dela, ela lembra do dia do nascimento dele na mata. Ela e a Leonora estavam assustadas, porque elas não sabiam se ela estava gritando com dor ou com medo de morrer. Maria do Socorro confessa que ela estava com medo de morrer. Mariana lembra que Gumersindo estava ajoelhado na estrada, rezando pela mulher dele. Maria do Socorro fica toda orgulhosa ao falar que ela deu um filho homem para Gumersindo. Amadeu reclama com Mateu, lembrando que ele sempre achou que Francesco não merecia confiança. Ele não engole um banqueiro falar que não tem dinheiro. Mateu manda Amadeu ficar tranquilo, porque ele está bem de vida. Ele vai ter o dinheiro dele depois que Hortência vender os armazéns. Aí ele já não vai mais ser sócio dele. Amadeu percebe que Mateu está chateado por causa disso. Mateu tem consciência que ele está desempregado, que nem os empregados que eles vão mandar embora por causa da crise. Amadeu fala que sim, até porque eles não terão o dinheiro do sócio deles para poder terminar o sobradinho. Mateu olha com raiva para Amadeu, porque ele sempre foi muito falso com ele. Juvenal leva Rosana e Angélica na pensão de Dolores. Angélica implora para que a irmã não faça bobagem. Rosana tenta tranquilizar a Angélica e lembra ela que ela está chateada com Mariana, que não foi até lá para fazer o que ela pediu. Angélica duvida muito que Mateu esteja em casa essa hora. Rosana fala que pelo menos ela deixará o recado. Juvenal, que está lá escutando tudo, pergunta se ele deve esperar por elas ou ir embora. Rosana manda Juvenal esperar elas lá. Ela, como sempre fazendo bobagem, entra com Angélica na pensão de Dolores, atrás de Mateu, que não quer nada com ela. Mateu fica preocupado ao ver as duas lá, porque ele não quer arrumar encrenca com a Juliana. Ele diz, pelo amor de Deus. Rosana fica olhando para ele com cara de trouxa. Amadeu fica prestando atenção na palhaçada deles. Rosana, cheia de esperanças, pergunta para Mateu como ele está. Angélica pergunta para Mateu também como ele está, o chamando de cunhado.
Mateu não está gostando nada da visita das duas lá, não respondendo o que elas perguntaram. Ele deixa claro que não esperava que elas fossem lá. Rosana fala que precisava falar com ele, e Mateu sério pergunta por quê. Rosana dá a desculpa do filho deles para poder se aproximar de Mateu, falando que ele pode ir lá na casa dela quando ele quiser ver o filho deles. Mateu fica feliz com essa notícia, perguntando se é verdade mesmo isso. Rosana diz que é verdade sim. Gumercindo só não quer que ele apareça lá quando ele estiver em casa. Mateu levanta a questão de que não tem como ele saber quando Gumercindo não estiver em casa. Angélica, querendo dar uma de cupido, manda Mateu sempre manter contato com a mulher dele, Rosana. Não tem problema nenhum nisso. Mateu percebe que Rosana está querendo alguma coisa com isso. Rosana, com uma cara feliz da vida, fala para elas ir embora, porque Mateu vai dar um jeito nisso. Angélica está com um espírito de encrenqueira por causa de Augusto. Ela olha para o rapaz que está lá atrás e pergunta se ele não é o Amadeu que foi embora da fazenda xingando todo mundo. Amadeu respeita ela, dizendo que é sim ele. Ele se aproxima de Angélica e provoca ela, falando que ele se orgulha de ter largado aquela vida. Angélica, olhando para Mateu, deixa claro que é estranho ver os dois morando juntos lá, depois de quase eles terem se matado na fazenda. Amadeu fala que sim, eles são até sócios. Rosana percebe que Angélica está se metendo onde não é chamada e chama ela para elas ir embora. Mateu pergunta para Rosana como ele vai fazer para ver o filho deles na casa dela. Angélica manda Mateu bater no portão e falar com a Rosana primeiro. Ela avisará ele se Gumercindo está em casa ou não. Mateu concorda falando que ele irá fazer isso. Angélica, antes de ir embora, fala na cara de Amadeu que ainda bem que ele foi embora da fazenda de Gumercindo, porque ela não gostava dele. Rosana percebe que Angélica está querendo arrumar confusão e pede para a irmã ir embora com ela. Amadeu fica calado olhando para Angélica. As duas vão embora da pensão de Dolores. Amadeu, falando baixo, manda elas duas irem embora, chamando Angélica de maledeta. Mateu olha para a cara de Amadeu, achando muito bem feito o que ele escutou de Angélica. Amadeu pergunta para Mateu se ele viu o que aquela maledetinha falou para ele. Mateu fala que sim, falando que Angélica deve ter as razões dela. Amadeu fica olhando sério para Mateu. Enquanto isso, a coitada da Juliana está trabalhando fazendo macarrão. Amadeu pergunta para Mateu se ele vai contar para a Juliana que a Rosana foi lá falar com ele. Mateu deixa claro que ele e a Juliana não estão se falando direito. Amadeu, como é um falso amigo, acha melhor que a Juliana não fique sabendo disso. Mateu confessa que está feliz por saber que pode ir visitar o filho dele. Amadeu, que só fala bobagem, lembra Mateu que ele ainda tem uma bela de uma mulher que é a Rosana. Mateu chama a atenção de Amadeu, mandando ele não falar bobagem, porque ele não quer nada com a Rosana. Amadeu, como é movido ao dinheiro, fala na cara de Mateu que ele, no lugar dele, não perderia os pés de café de Gumercindo. Depois que Amadeu sai de perto, Mateu chama ele de maledeto, falando que ele só pensa em dinheiro. Rosana fica pensando em Mateu, quando está voltando para casa. Marco Antônio avisa Janete que Francesco mandou eles economizarem por causa da crise que está acontecendo. Janete, que não tem noção do quanto gasta e vive nas compras, ela tem a cara de pau de perguntar para o filho se ela tem cara de quem joga dinheiro pela janela. Marco Antônio deixa claro para a mãe que ele não está chamando a atenção dela. É só um aviso que Francesco deu, porque as coisas não estão indo bem. Janete começa a ficar preocupada e pergunta para o filho por que ele está falando isso. Marco Antônio conta que muitos clientes novos agora são pessoas que estão precisando de dinheiro. Janete, debochando, fala que se for italianos como Francesco, certamente ele abre o cofre para eles. Marco Antônio fala que não, deixando claro que Francesco não irá emprestar dinheiro para mais ninguém, enquanto o governo não resolver a situação financeira. Janete não tem noção do que está acontecendo e debocha novamente, falando que Francesco sempre chora de barriga cheia. Marco Antônio alerta que não é esse o caso agora, e é para ela gastar o mínimo lá dentro, por favor. Janete acha que Francesco não tenha pedido a mesma coisa para a italiana dele. Marco Antônio fecha a cara já sabendo que a mãe dele vai começar a destilar o veneno dela. Janete deixa claro que ela não irá ficar economizando aqui para a italiana de Francesco ficar gastando lá. Marco Antônio lembra a sua mãe que Paola trabalha e se sustenta por ela mesma, com o suor do seu trabalho.
Janete fica prestando atenção no que o filho está falando, e Marco Antônio deixa claro para a mãe que Paola hoje em dia não precisa do pai dele para sobreviver. Janete finge que acredita que a fábrica de macarrão esteja dando muito dinheiro. Marco Antônio deixa claro que a fábrica de Paola pode não estar dando muito dinheiro assim, mas ela não é um peso a mais no ombro do pai dele. Janete fica olhando Josué pela janela. Depois ela debocha de Marco Antônio, falando que ele e Francesco são bois da mesma cria. Ela não vai ficar lá escutando ele falar da italiana de Francesco e se retira de lá. Marco Antônio resmunga, falando que Francesco mandou lhe dar o recado e ele que aguenta a Janete. Enquanto isso, Mateus está esperando Juliana à noite na porta da pensão de Dolores, pensando 1000 besteiras dela por estar demorando. Juliana está na casa de Paola vendo Anacleto e Inês brigarem. Inês bate na mão de Anacleto, que já queria tomar o copo de suco que ela ia dar para Juliana. Juliana aceita o suco achando graça de Inês e Anacleto brigando. Paola aparece com Francesco na hora. Juliana está preocupada porque já está tarde e fala para Paola que ela precisa voltar para a pensão onde ela mora. Paola pede para Juliana esperar só um pouco porque Francesco quer conversar com ela. Francesco dá desculpa para Juliana que ele e a Paola estão achando que ela está morando muito longe do trabalho dela. Juliana concorda com ele, dizendo que ela tem que acordar bem cedo para chegar no trabalho. Francesco é direto com Juliana, falando que ele está querendo colocar ela numa casa mais perto do trabalho dela. Juliana percebe que Francesco quer afastar ela do Mateu. Já dentro do seu quarto, ela chega e nem percebe que Mateu está lá esperando por ela. Ele fica olhando quando ela chega com a filha dela. Ele pergunta por que ela demorou a chegar. Juliana conta que Paola levou ela para a casa dela, antes dela voltar para a pensão. Elas precisavam conversar. Mateu pergunta se ele pode saber o que elas conversaram. Juliana é arrogante com Mateu, falando que ela não vai contar para ele porque é assunto dela. Mateu pergunta como assim assunto dela. Juliana fala na cara de Mateu que ele tem a vida dele e ela dela, e pede para ele deixá-la em paz. Mateu sabe que não pode gritar com Juliana porque ela tem um gênio ruim. Então ele fala calmamente que ele só está querendo saber o que está acontecendo. Juliana deixa claro que não está acontecendo nada e que ela não está gostando de tudo que ela for fazer, ela tem que ficar explicando para ele. Mateu lembra a Juliana que ela tem que fazer isso porque ele é marido dela. Juliana fala na cara de Mateu que ela vai se separar dele. Mateu não gosta do que Juliana falou e manda ela se explicar melhor. Juliana deixa claro que não tem mais condições deles viverem juntos. Mateu pergunta por que ela está falando isso, se aconteceu alguma coisa, porque eles estavam bem. Juliana dá a desculpa de que não está mais reconhecendo ele. Mateu implora pelo amor de Deus para ela não falar isso para ele, depois de tudo que eles sofreram juntos. Juliana fala na cara de Mateu que eles dois sofreram demais, por um amor que não valeu a pena, e repete que ela está largando ele. Mateu fica olhando sério para Juliana. Angélica deixa claro para Rosana que ela não gosta do Amadeu. Rosana brinca com a situação, falando para a irmã que ela deixou claro isso quando elas saíram da pensão. Angélica não gosta de ficar com as coisas entaladas na garganta. Ela repete mais 2 vezes que ela não gosta do Amadeu. Rosana elogia a beleza do marido dela. E Angélica percebeu que Mateu estava triste. Ela fala na cara de Rosana que ela conseguiu roubar o Mateu dela. Rosana repreende Angélica, mandando ela não falar isso. Angélica lembra a Rosana que ela desdenhava de Mateu, falando que ele fedia. Rosana não retira o que disse e repete que é isso mesmo. Angélica fala que então ela se encantou por isso. Rosana não está entendendo por que Angélica está falando isso, se ela vivia dizendo que queria ir para o convento. Angélica deixa claro que ela não está cobrando nada dela, afinal ela perdeu para ela. Rosana, sem entender, pergunta se ela está falando do Mateu. Angélica ri, perguntando de quem elas estão falando, mas ela não culpa a Rosana por isso, porque ela sabe que não teria dado certo com ela também, porque o Mateu sempre amou a Juliana. Rosana se toca naquele momento que Angélica sempre amou o Mateu. Angélica confessa naquela hora que sim, desesperadamente. Rosana fica chocada com a revelação da irmã, dizendo que ela nunca falou nada para ela. Angélica rebate o que a irmã fala, deixando claro que ela falou sim, ela que não escutou. Rosana pergunta para a irmã por que ela está confessando isso somente agora. Angélica dá forças para Rosana tomar o Mateu de Juliana, já que ela conseguiu uma vez tomar o Mateu dela. Rosana fica impressionada com a irmã que está querendo ajudar ela
mesmo depois de tudo que ela acabou de confessar sobre Mateu. Angélica fala que só está apoiando ela, porque ela sente que ela ainda pode recuperar o marido dela. Rosana fica sem graça por ter escutado isso da irmã. Angélica conta para Rosana que ela está se sentindo de alma lavada, por ter contado para ela a verdade, mesmo achando que lá no fundo, ela sempre soube disso. Rosana pede para a irmã contar para ela o que foi que ela fez para tirar Augusto dos braços de Paola. Angélica faz carinho no rosto de Rosana e começa a contar para ela o que ela fez. Enquanto isso, Mateu e Juliana continuam conversando. Ele deixa claro que ela, querendo largar ele, está desmoronando o mundo dele. Juliana manda Mateu não falar besteira. Mateu deixa claro que ele não vai conseguir viver sem ela. Juliana confessa que não vai ser fácil para ela também. Mateu pergunta por que então ela quer se separar dele. Juliana dá a desculpa de que acabou o encanto que ela tinha por ele. Mateu pergunta se ela perdeu o encanto por ele porque eles andaram discutindo, porque ele ficou com ciúmes quando ele viu ela e o Marco Antônio conversando dentro do quarto. Juliana se aborrece com Mateu, falando que ele sabe muito bem que não é isso. Mateu acha tão normal o que ele fez, perguntando para Juliana se foi porque ele beijou a Rosana, dando a desculpa de que foi um beijo de ódio e raiva. Juliana acha um cúmulo o que ele está falando e manda ele se colocar no lugar dela. Se fosse o Marco Antônio que tivesse feito isso com ela. Mateu deixa claro que ele matava o Marco Antônio. Juliana manda ele ver como ele está falando. Mateu não irá aguentar viver sem Juliana. Juliana sabe que Mateu vive com ciúmes da filha dela também. Ela diz que não é esse o tipo de amor que ela quer na vida dela e expulsa ele de lá, mandando ele ir dormir no quarto dele. Mateu, arrasado por estar sendo esculachado por Juliana, fala que ele vai sim dormir no quarto dele. Juliana fica de costas para ele, para ela não mudar de opinião. Mateu dá um aviso para Juliana, que ela só sairá da pensão se for para continuar vivendo com ele. Juliana olha com raiva para Mateu. Mateu sai do quarto olhando para Juliana sem entender por que disso tudo. Juliana está entre a cruz e a espada, porque Francesco quer tirar ela de lá, e Mateu deixou claro que não vai deixar ela se mudar. Ela fica se perguntando o que ela faz da vida dela. Mateu chora em seu quarto por causa de Juliana. Juliana sofre do jeito dela, por ter que deixar o Mateu. Janete sai de fininho pela porta dos fundos para ir bater na porta do quarto de Josué. Marco Antônio está bem acordado lendo um livro. Josué escuta baterem na porta e fica com esperanças que seja Janete. Ele abre a porta e fala para Janete que ele já estava perdendo as esperanças que ela viesse procurar ele. Ele segura na mão de Janete, colocando ela para dentro do quarto dele. Ela confessa que está morrendo de medo deles serem pegos. Ela acha que não deveria ter ido lá. Josué não pensa duas vezes e antes que Janete desista, ele parte para cima dela beijando. Marco Antônio se levanta por estar escutando barulho de cachorro latindo direto. Janete está na cama com Josué. Na cozinha, Marco Antônio pega um copo d'água e fica pensando como ele pode fazer para ter a Juliana de volta para ele. Depois de Josué ter dado um trato em Janete, ele pergunta se ela está arrependida. Janete deixa muito claro que não está nem um pouco arrependida. Ela só está espantada com ela mesma. Josué pergunta o porquê disso. Ela não sabe como teve coragem de ir até lá. Josué fala que ela já sabia, que ele estava esperando por ela. Janete, com um sorriso enorme, diz que sabia, mas ela relutou muito para ir lá. Josué pergunta do que ela estava com medo. Janete, para não mostrar que é preconceituosa, fala que estava com medo dela mesma, do Marco Antônio que está dormindo lá, e ela precisa ir embora agora. Josué não deixa que Janete se levante da cama e volta a beijar ela, para que ela não se esqueça dele. Marco Antônio volta para a cama dele, sem saber o que está acontecendo com sua mãe naquele momento. Janete volta para casa sorridente às 2 da manhã. Ela entra em seu quarto e fala para si mesma que Josué não pode ser um simples cocheiro. Não pode. Depois ela pensa que isso não importa, afinal, Francesco trocou ela pela italiana macarroneira. Ela vai dormir feliz da vida. Juliana passa pela manhã bem cedo e dá tchau para Mateu. Mateu, triste do jeito que está, fala calmamente tchau. Depois ele coloca a mão no rosto arrasado. Amadeu fala para Mateu que a Juliana é a primeira da pensão que acorda e sai feito uma louca com a filha dela nos braços. Mateu defende Juliana, falando que ela não quer chegar atrasada no trabalho dela. Amadeu pergunta o que está acontecendo com eles. Mateu, triste do jeito que está, deixa claro que não sabe. Só parece que tudo acabou de repente. Amadeu conta para Mateu que a Juliana falou para a Hortência que ela só quer viver sozinha de agora em diante.
Mateu não gosta de Juliana largar Juanito com Dolores, como se ele não existisse. Amadeu discorda do que Mateu falou, dizendo que a Juliana gosta muito do Juanito. Mateu não gosta por Juliana estar sempre agarrada com a filha de Marco Antônio. Amadeu é realista, mandando Mateu parar com os ciúmes de Juliana com a filha dela, porque é isso que está atrapalhando a vida deles. Mateu fala que não pode fazer nada, ele é assim, morre de ciúmes dela. Amadeu fala na cara de Mateu que se ele continuar assim, ele vai perder a Juliana para sempre. Mateu deixa claro que se isso acontecer, ele mata um.